escolhido entre os melhores laterais da história do futebol, é algo impressionante. Não tem preço, não tem palavras que possa justificar tamanho que é essa grandeza de ser reconhecido como o melhor lateral da história de todos os tempos. Tu se acha o melhor lateral da história de todos os tempos? Cara, eu me acho um lateral que cumpriu com as minhas funções. Eu me acho um lateral que disputei todos os títulos que disputei e um lateral que, quando me pediram para fazer algo, eu procurava sempre fazer aquilo que eu tinha que fazer de melhor. Então, eu me acho um bom lateral. Me acho um bom lateral. Acho que eu cumpri muito bem a minha função como lateral, porque nós tivemos grandes laterais na história do futebol brasileiro. Nós tivemos Carlos Alberto, Leandro, Jorginho, o Júnior. Nós tivemos laterais que realmente fez história no futebol brasileiro. O Josimar, que teve uma passagem muito rápida também. Mas eu acho que eu cumpri bem a minha função em relação a esses grandes nomes que eu falei aí. Longevo também. Tua carreira é de 35 anos, você falou. 35 anos. Só na seleção brasileira eu fiquei 16 anos. Eu fiquei de 90 a 2006. Então foram 16 anos tendo que mostrar que eu tinha que estar ali, tendo que mostrar a cada jogo que eu merecia estar ali naquela posição. Você ficar 16 anos na seleção brasileira não é fácil. Não. Você disputar 4 Copas do Mundo seguidas com a camisa da seleção brasileira em um país de 220 milhões de brasileiros que todo dia aparece grandes jogadores, não é fácil. É determinação, é comprometimento, é força de vontade, é abdicar de muitas coisas para que você possa ter sucesso na sua carreira. Então, quando eu vejo lá atrás que eu fui o único atleta a disputar 3 finais de Copa do Mundo, eu falo, poxa, todo o sacrifício que eu fiz para chegar lá valeu a pena. Quando tu olha para trás para tua carreira, bom, claro que tem orgulho, você acabou de falar de toda a renúncia que precisa fazer, e tu também falou que, eu fazia lá, os caras me pediam as coisas, eu dava o meu melhor para fazer. O segredo tá aí, tá em ter bons técnicos, tá em ouvir, ser um bom ouvinte. Qual que é o segredo pra... Porque assim, você além de tudo era rápido pra caralho, fundamento bom, não sei o quê, mas a gente conhece jogadores, já vimos jogadores que têm características, os caras são muito bons com a bola, mas eles não conseguem ter essa consistência que tu teve. Cara, o segredo é o treinamento. Isso é fato. O treinamento te leva quase à perfeição. Mesmo treinando, talvez não chegamos à perfeição, mas o treinamento é de extrema importância, é fundamental. E outra, se adaptar, escutar e executar, que é o principal. Porque às vezes nós queremos que o treinador vá se adaptar no nosso esquema tático, vai se adaptar no nosso esquema, não. Somos nós que temos que nos adaptar no esquema do treinador. Porque o treinador não pode fazer um esquema para 11 jogadores. Então ele monta o esquema dele e nós temos que nos adaptar nesse esquema. E eu sempre tive essa facilidade. Eu procurava sempre entender o que o treinador queria, o tipo de treino que ele estava dando e da maneira com que ele queria que nós desempenhássemos dentro de campo. Isso é uma base que ele passa do esquema tático que ele quer. Agora, a parte da execução é nossa. A parte de chutar no gol é minha, a parte de cruzar é minha, a parte de defender é minha. O treinador não pode fazer isso por mim. Então, o poder de decisão dentro de campo acaba sendo nossa. E eu falo que uma coisa que é muito importante. Quando você fala os melhores, nós temos que ser os melhores naquilo que nós fazemos. Eu procurei sempre ser o melhor naquilo que eu estava fazendo. Eu sabia que eu não ia ser o melhor centroavante, não ia ser o melhor meia, não ia ser artilheiro, mas o melhor lateral eu queria ser. Então eu treinava para que eu pudesse sempre estar no topo dos melhores laterais. Isso, se ele pedisse para eu treinar 40 minutos, eu iria treinar 40 minutos. Se pedisse 50 minutos, eu ia treinar rindo 50 minutos. Se falasse para mim depois do treino do Cafu, vamos cruzar umas 15 bolas? Com o maior prazer eu vou cruzar 15 bolas, porque eu sabia que além de eu estar treinando, eu estava aperfeiçoando. E eu estava melhorando algo que eu sabia que poderia melhorar. Então, é você querer se adaptar no esquema do treinador e querer melhorar. Porque a maioria dos jogadores que chegam hoje chega meio com vício, né? Achando que já sabe tudo e que não precisa escutar mais nada, que já sabe como fazer determinadas coisas. Mas às vezes a gente escutar, pelo menos a base que o treinador quer, é fundamental. Porque a execução, eu falo para todo mundo, a execução final é nossa. Não é o scout, não é o staff, não é o computador, não é o robô que vai falar para mim, Cafu, chega na linha de fundo e deita o corpo para cruzar a bola. Não, sou eu. O poder de decisão é nossa. Entendi. E você falou uma parada interessante aí sobre como a galera nova talvez chegue mais sabendo tudo ou achando que sabe tudo e tudo mais. Tu consegue identificar alguma diferença principal entre Cafu de 25 anos e os caras que estão hoje aqui no auge, 25 anos? Tem uma...
tem algumas diferenças, né? É um espaço de tempo longo e esse espaço de tempo longo ali a gente consegue imaginar que, pô, o jeito de lidar com a coisa pode ser que seja diferente. Eu suponho que com todo esse tesão que você tinha de treinar, inclusive para se manter em alta performance, estando 16 anos na seleção, porra, eu acho que eu consigo afirmar aqui com segurança que tu ama futebol e que tu amou futebol a tua vida inteira. E às vezes eu tenho a sensação que a galera ama mesmo a grana. Não é que eles não gostam de futebol. Chegaram ali pelo amor ao futebol. Não dá pra ser diferente, eu imagino. Mas a grana, a fama, o status, essas coisas, assim, tudo isso coloca o atleta no risco de subir a cabeça, se tornar um babaca. O risco, Igor, tem. O risco é fato. Tem. Por quê? O que me difere da maioria das crianças da periferia? Pobre, negro, simples, humilde, as condições precárias, social, cultural, sociocultural, educacional. Não tinha quase nada disso. Mas o que me difere é o que eu queria. O que eu queria ser? Um jogador de futebol. O que eu queria ser? Vencer na vida. E eu sabia que através do futebol eu poderia resolver o problema da minha família. Eu sendo um jogador de futebol, meu irmão sendo um jogador de futebol, nós poderíamos melhorar as condições de vida da nossa família. Uhum. E um outro fato eu sou apaixonado por futebol. Eu amo futebol, eu já amava futebol. Tanto é que quando meu pai falou, olha, um dos dois precisa abrir mão do futebol para ajudar na economia de casa. O meu irmão Maurício falou assim, olha, pai, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar o senhor no trabalho e deixo o Marcos. Ele falou, mas por quê? O Marco vive, ele respira, ele fala futebol, ele discute, ele conhece jogador, ele fala tudo, ele é apaixonado por futebol. Eu tenho certeza, e ele é muito dedicado, então tenho certeza que vai dar certo. Uhum. Que ele vai ter uma sequência que talvez eu não vou ter essa sequência, talvez eu não vou ter essa paciência que ele vai ter. Ele já via em você um tesão diferente. Ele já via, exatamente, ele já via em mim aquela vontade, aquela gana, aquela garra, aquela determinação para poder vencer. E ele sabia que se eu conseguisse vencer, eu jamais iria abandonar eles. E até hoje não abandonei. Então, talvez o que me difere da minha época para esses meninos de hoje, talvez seja isso. A vontade, o prazer, o apaixonado, ser apaixonado por futebol, fazer aquilo que você ama. Quando você faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquela coisa que você está apaixonado, você consegue fazer com mais naturalidade. E nós sentíamos realmente a dificuldade que nós tínhamos na nossa época de fazer um contrato grande. Eu comecei jogando futebol, ganhava ajuda de custo. Eu ganhava R$120. Era uma ajuda de custo por mês. Eu tinha que pegar 2 ônibus para ir treinar. Já foi o dinheiro, sinistro, né? Comeu e passagem já era. Já era, eu tinha que descer para a porta de trás, às vezes pular a catraca, eu fazia um ou outro. Essa talvez é a diferença da nossa época, mas eu não gosto de comparar épocas e comparar gerações. Porque a nossa geração era aquela, como a geração de 1970, quando foi campeão, os caras falaram que iam guarda-chuva. Então, quer dizer, era o que tinha na época. Na nossa época, nós ganhamos lá o gol do prefeito. Hoje, talvez eles possam ganhar uma Ferrari, mas são gerações e são épocas diferentes. Então, eu acho bacana essa evolução que teve o futebol. Mas eu acho legal também quando eu vejo jogadores comprometidos com aquilo que faz, comprometidos com o futebol, comprometidos de ter grandes resultados. Não adianta nós falarmos hoje, poxa, mas hoje os jogadores de hoje em dia vivem mais como popstar do que jogadores. Cara, é porque hoje chegou a tecnologia, hoje chegou a selfie, hoje chegaram os comunicados, hoje chegaram a facilidade com que você tem de comunicar todo mundo, que na nossa época não tinha. Talvez se na nossa época tivesse toda essa tecnologia, nós poderíamos ser igual a eles. É muito relativo isso, e é muito fácil eu falar hoje, não, bom era na minha época. Bom era na minha época. Não, na minha época era bom, de verdade. Na minha época era maravilhoso, como era maravilhoso em 1970. Mas são períodos diferentes. 70 o dinheiro era um, e em 90 o dinheiro era outro, e em 2025 o dinheiro era outro. Então foi maravilhoso na nossa época, foi bom na nossa época. Porque muita gente fala assim, poxa, se vocês estivessem nessa época, hein, se vocês estivessem vivendo esse momento, eu falo para todo mundo, o meu momento já foi, cara. O meu momento foi quando nós fomos campeão mundial, quando eu levantei a taça de campeão do mundo, quando eu fui o único jogador na história a disputar 3 finais de Copa do Mundo. Cara, eu tô super feliz com o meu momento. Meu momento ficou e vai ficar marcado pro resto da vida na seleção brasileira. E o que eu passo para os meninos espero que o nome de vocês ficam marcados também para o resto da vida numa seleção brasileira. E como você fica marcado numa seleção brasileira? Conquistando título. Se você não conquistar título, você não fica marcado. Porque existe uma diferença muito grande, a gente passar pela seleção brasileira e ser campeão com a seleção brasileira. É o que eu te falei no começo, não existe ex-título. O título é para sempre.
E talvez aí sim possa ser uma geração que venha a ser reconhecida mundialmente como campeão do mundo. Aí a vida de muita gente pode mudar. Aí muda mesmo. Muda porque eu sabia que a minha vida poderia mudar baseado naquilo que eu fizesse. Então o que eu fiz? Eu abdiquei mão de tudo. Falei, ó, eu vou me dedicar à minha carreira de atleta. Porque existe uma diferença muito grande entre o jogador de futebol e o atleta profissional. Eu sempre quis ser um atleta profissional.